João. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu desse poço, bebendo ele próprio, ele, os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirar. Vá, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. E isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Muito bem. Eu estava até apresentei outro filminho, vocês perceberam, né? Esse daí está mais reproduzindo as escrituras de uma forma mais fiel. Outra vez cinematográfica no YouTube. É bem, foge um pouco das escrituras, mas mantém assim, a mesma linha. Muito bem, Jesus fala dessa água viva. Primeiro ele se encontra com essa samaritana e a samaritana e pede água para a samaritana. E a samaritana, como podes tu pedir água a mim, que sou samaritana, sendo tu judeus? Porque os judeus não conversavam com os samaritanos, eles eram inimigos. Aliás, são até hoje, porque os samaritanos representam o povo dos árabes.
aqueles que abraçaram, né, as escrituras também, mas faziam uma interpretação diferente. Isso revoltava os fariseus, os judeus e todos aqueles que eram mais ortodoxos. Então, isso gerava uma disputa muito grande entre eles. E eles eram tratados assim da pior forma possível, com total ojeriza. Os judeus não aceitavam os samaritanos. Existia uma animosidade muito grande, uma coisa assim, que se ele passasse na rua e visse um samaritano, eles produziam um som de raca, como está nas escrituras, seguido de um escarro. Eles faziam isso. Jesus citou 2 vezes, né, o caso desse encontro com ela, com a mulher samaritana, que ele deixa claro que desviou todo um caminho para encontrar com essa mulher no poço de Jacó, porque precisava ter essa conversa, porque essa mulher precisava de ajuda, precisava de luz. E ele disse para ela que a água daquele poço de Jacó, quem toma dela volta a ter sede, porque é assim a água que a gente bebe. A água que a gente conhece é essa água física, né? Que tem os seus sais minerais, que atuam quando a gente tem que estar bebendo toda hora, não é isso? 2 litros por dia, todos os dias, ou mais, tem gente que bebe até mais. Mas Jesus fala, não, a água que eu tenho para te oferecer, uma vez que você beber, jamais você terá sede. É evidente que ele está falando de algo libertador, algo que tira da pessoa, né, essa necessidade, essa ânsia. Ele está falando do quê? De algo capaz de libertá-la. Libertá-la do quê? Da escravidão, da própria ignorância, das tendências ruins que ela traz, enfim, de todo o sofrimento que assola, que coloca a gente, às vezes, na escuridão, onde a gente não encontra saída para nada. Mas ele apresenta essa água só pode ser o conhecimento. Porque aquilo que a gente conhece liberta a gente. E aquilo que a gente conhece passa a conhecer. Aliás, eu não gosto nem muito da palavra conhecimento, porque eu gosto mais da palavra descoberta. Né? Aquilo que a gente conhece, eu conheço, por exemplo, o que o professor me ensinou, eu passei a conhecer o que ele me ensinou, o que o pastor falou, eu passei a conhecer também o que ele está falando. Então, o conhecimento está muito relacionado, muito relativo. Está relacionado a crenças, a você acreditar em teses, em proposições, em discursos, isso e aquilo. Você vai juntando um monte de crença nas coisas que você passou a conhecer dessa forma. É descoberta não, descoberta é aquilo que você descobre. Estava encoberto. Aquilo que estava encoberto não significa que não existia. A verdade não é menos verdade porque a gente desconhece a verdade. A verdade está lá. A verdade está envolvendo a nossa vida. Só que a gente enxerga, não consegue enxergar ela porque está envolto. Ela está encoberta. Os hindus usam a imagem do véu de Maia. O véu que impede a gente de enxergar a verdade, a realidade. Esse véu de ilusões. É mais ou menos, a gente vive mais ou menos assim. Enxerga uma realidade sob um véu. Então, aquilo que a gente descobre é aquilo que a gente conseguiu levantar esse véu e descobriu, tirou essa coberta que existia em cima. E aí a gente aquilo passa a fazer parte do nosso ser. O nosso ser já não tem o mesmo tamanho. Ele passa a ser maior. A nossa mente não é a mesma, ela expande. O nosso entendimento, a nossa consciência se expande. O nosso ser fica mais poderoso a cada coisa que a gente descobre. Isso é a água viva. Esse é o conhecimento que Jesus veio nos trazer. Ensinar a gente a descobrir essa verdade. Essa verdade que não pode ser explicada porque
A mente humana, os vocabulários, os idiomas são insuficientes para explicar. É uma experiência. A verdade que surge a partir da experiência. Tantas coisas a gente ouviu dos outros, disso, daquilo outro. Mas de repente vem um ahá, sabe aquele insight? Não precisei de nenhuma palavra. Precisei para entender alguma coisa que eu não entendia? Quem já não passou por isso? Por um insight. Por um momento de luz. Então é um pequeno, um novo entendimento que você passa a ter de algo porque uma luz acendeu. Uma pessoa iluminada é uma pessoa que acendeu muitas luzes. Percebe o que é ser iluminado? É isso. Então esses insights, a gente não vai ouvir ninguém explicar isso para a gente vai descobrir. Essa é a água viva de Jesus. A água que vai promover essa libertação. Conhecerás a verdade e ela vos libertará. Depois ela diz para ele que não tem marido. Porque Jesus é lógico que você não tem marido. Você já teve 5 e esse que está com você agora. É um mocinho. Naquela época. E essa que está com você, esse que está com você agora, você nem chama de marido. O que é isso? Está mostrando que a pessoa é uma pessoa cheia de ânsia, cheia de desejos, sabe, profundamente insatisfeita. A insatisfação leva a gente a buscar, a desejar, a correr atrás, como dizia Salomão, correr atrás do vento. Então as pessoas vivem correndo atrás do vento. Quem sabe qual é a direção do vento? Ninguém sabe. A gente vive correndo assim atrás do vento. São pessoas insatisfeitas. Por quê? Porque elas constroem um objeto de desejo aqui e tentam perseguir aquilo. E abrem mão de toda a experiência que está vivendo. Abre mão das pessoas que estão ao teu redor, da vida que ela está vivendo. Não aceita, ela nega, ela despreza, ela, enfim, ela demonstra uma profunda rebeldia com as proposições da vida. A gente entende que as proposições da vida, elas têm o objetivo de trazer o melhor para a gente, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, o nosso aprendizado. Estava citando Mandela agora há pouco. O Mandela tem essa frase: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Nos dois casos eu estou ganhando. Então ele trata aquilo, as derrotas, os fracassos, as falências, como aprendizado. Então não é porque um relacionamento não deu certo que eu não posso ter outro, tenho que guardar essa frustração, tenho que desenvolver convicções erradas dentro de mim, de que eu não mereço, de que isso não é para mim, que tem algum problema comigo. Então a gente vai construindo um diálogo interno negativo e aquilo vai tomando forma dentro da gente, construindo a nossa personalidade. O que a gente é resultado desse conjunto de experiências, da maneira como a gente as processou. É só isso. Aí Jesus diz o seguinte, ela diz para Jesus, né? Já convicto, né, de que estava falando com um homem santo, um profeta, não sabia que era o Messias ainda, mas sabia que, pelo conhecimento dele, era um profeta. Então ela diz assim, olha, eu vejo que você é um profeta e eu tenho uma dúvida muito grande. Eu não sei se a gente pode adorar nesse monte, como o meu povo faz, ou se a gente deve ir adorar em Jerusalém, como os judeus adoram. Eu fico nesse conflito. Por quê? Porque ela quer adorar. Ela quer um lenitivo, ela quer uma ajuda espiritual. E ela quer ter certeza de que está fazendo a escolha certa, de que está no caminho certo. E Jesus diz, olha, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Deus é Espírito. Deus não é um templo, não é uma colina. Deus é Espírito. E o Espírito de Deus está presente em toda a natureza.
No Evangelho de Tomé, ele diz: quebre uma pedra e lá você me encontrará. Por que ele disse isso? Por que ele escreveu isso? Para dizer que Deus está presente em cada átomo, cada informação da natureza. Que além do átomo, a gente entra num campo de informações. Que energia é informação. Então essas informações todas têm a presença de Deus. Deus é a própria natureza. Então, se você quer adorar Deus, não pense que você precisa de um templo, precisa de uma colina. Porque se ele é espírito, ele deve ser adorado em espírito e verdade. Olha a verdade mais uma vez aí, aparecendo no discurso de Jesus. A verdade que precisa ser descoberta. A verdade que a gente precisa acessar. E não a verdade que vão impor a vocês. Algum falso Cristo, algum falso profeta, através de uma verborragia bonita, de um discurso sedutor, arrastar multidões, né, com aquilo. Na verdade, eles estão apenas transformando você numa ovelha. Quem precisa de pastor? Ovelha. E eu não tenho nada contra os evangélicos. Estou usando como exemplo. Eu poderia dizer guru, podia dizer padre, poderia dizer qualquer outra coisa. Quem que precisa de alguém para dizer para você o que é certo e o que é errado? Se essas respostas estão dentro de você, se essas respostas precisam ser descobertas e não conhecidas a partir de um sistema de crenças, elas precisam ser descobertas e isso só é possível a partir da experiência. E todos nós podemos ter essa epifania, essa experiência, esses insights, essa intuição. Nós somos guiados pela intuição, ela nunca nos conduz ao erro. Pena que nós não as ouvimos. Nós ouvimos o quê? Nossas crenças. As coisas que construíram, as verdades que foram construídas aqui, nesse programa mental, que rege a nossa vida. Então a gente deixou de ouvir o coração para ouvir a cabeça. E esse foi um grande problema. Né? Então adorar Deus não é adorar num templo, não é adorar aqui e ali, não. É dentro de você, em espírito. Espírito e verdade. Deus que está presente em tudo. E Deus que não é apenas um ser transcendente, uma entidade. Deus é todo um sistema. A natureza é um sistema que precisa ser conhecido. Nós precisamos conhecer esse sistema, esses princípios, essas leis. Porque se você desconhece as leis que regem a tua vida, você está em maus lençóis. A gente sabe que se pular do 20º andar, vai cair, vai morrer, não sabe? Alguém pula? Só se for suicida, mas ninguém pula. Porque a gente conhece esse princípio. Mas existem muitos princípios que regem a condição humana. Princípio de causa e efeito. Ora, se eu sei que eu faço bem, eu vou ter o bem de volta. Se eu faço mal, eu vou ter o mal de volta. Por que eu faço mal? Por que Jesus dizia, se você plantar isso, você vai colher isso, porque foi o que você plantou. Ninguém colhe figos de abrolhos. Né? O que é abrolhos? Abrolhos é aquelas plantas espinhudas que a gente quer ficar longe. Por isso fala, abra os olhos. Isso, cuidado, abrolhos. Ninguém colhe figos de abrolhos. Vai pegar o figo, você vai se espetar, vai se machucar. Então, se você plantou abrolhos, você vai colher abrolhos. Você não vai colher figo. Então, existem princípios que regem a nossa vida.
princípio da evolução. Nós temos que evoluir. A natureza, ela trabalha a partir desse princípio. Ela se organiza a partir desse princípio, porque tudo evolui. Se você se nega a evoluir, você está contra Deus, contra a natureza, você está transgredindo, você está em pecado, você está em erro. Pecado, erro, transgressão, tudo isso é simplesmente não estar alinhado aos princípios da natureza. Você precisa evoluir. Isso implica em quê? Em desconstruir crenças, e conhecer coisas novas, e trocar o rolo do filme, como eu estava falando. Promover mudanças e transformações na sua vida. A doença, ela surge a partir, é um sistema de alerta dizendo, olha, muda. Se não mudar, vai morrer. Não serve. Não vai ficar aqui. Precisa mudar. Muda para não adoecer, para não enfraquecer. Promova mudanças no teu pensamento, na tua vida. Pare de pensar da mesma forma que pensavam seus pais, igual aquela música da Elis Regina, do Belchior. Não, você tem que pensar agora, como está o mundo, sem os conceitos, sem os preconceitos. O que são preconceitos? A gente já tem uma resposta emocional, uma reação pronta dentro da gente. Diante de qualquer situação, de qualquer experiência, a gente não precisa nem pensar. A gente reage normalmente. Por quê? Porque a gente já positivou isso no nosso programa mental, no nosso programa emocional, no nosso sistema de crenças. Então ninguém precisa pensar para agir. Já está pronto. Investigue. Mude essas crenças. Você vai ver que você vai ter outras reações. Vai reagir de forma diferente, mais pacífica, mais amorosa, mais condizente com os princípios, com a tua evolução. Então, adorar a Deus em espírito e verdade é isso, viu, gente? Não é ficar adorando por, enfim, uma convicção criada pelo medo, pela insegurança, que leva você a abraçar uma doutrina qualquer. Que você transforma-se num doutrinado, numa ovelha, guiado por um pastor. E é o pastor que fala o que pode e o que não pode para você. Até a roupa que você tem que vestir, o que você pode comer, o que você não pode, onde você pode ir, onde você não pode. Ele já pega você e coloca dentro de um rebanho e acabou. Aí vem Jesus e fala, no futuro seremos um só rebanho. E um só pastor. Ou seja, tudo está convergindo para uma união em torno do quê? Da verdade. Porque só a verdade pode unir as pessoas. Porque para a verdade não tem antítese. Ninguém pode se contrapor à verdade. Eu não posso defender uma verdade e a Célia defender outra. Porque ou a minha é mentira, ou a dela é verdade, ou a dela é verdade e a minha é mentira, ou as duas são mentiras. São apenas conceitos. Quem acessa a verdade e encontra outra pessoa que conhece a verdade também, não tem conflito. Não tem bem e mal. Né? Não tem certo e errado. Some, isso desaparece. Esse campo de batalha deixa de existir. Ninguém mais tenta impor o seu pensamento, a sua visão de mundo para o outro. É isso que nos torna preconceituosos, irascíveis, coléricos, agressivos. É ficar atrás de uma trincheira. É achar que só o que você acredita é que é certo. Que é só a tua visão. Então, quer dizer, é uma visão egocêntrica, egoísta. De alguém que não conseguiu transcender ainda essa programação. Tá certo, gente? Estou falando demais, eu já passou até do horário.